Oi, turma, tudo bem? Muita saudade de vocês. Eu sei que vocês também estão sentindo muito a minha falta. Eu sinto isso, eu sinto as vibrações, sabe, das saudades de vocês, que a gente precisa estar junto logo. Mas, enquanto tudo isso não acaba, eu vou fazer algumas aulinhas por aqui, tá, pessoal? São uns vídeos explicativos, mas o conteúdo mesmo tá todo na plataforma que vocês devem estudar. Não percam tempo, tá? Jogando e vendo filmes apenas. Não percam tempo só com isso. Aproveite esse tempo para ler os livros que vocês têm em casa, para fazer a leitura do conteúdo que está disponibilizado no Classroom e também fazer as atividades, tá? Eu coloquei para vocês um objeto de conhecimento conforme a BNCC, né, que nós estamos trabalhando, as orações subordinadas substantivas. E eu sei que esse assunto ficou um pouquinho complicado para vocês, então eu vou explicá-lo de forma bem sintética aqui nessa aula. Bom, quando a gente fala de orações subordinadas substantivas, a gente tem que prestar muita atenção no termo substantivo, tá? Por que substantivo? Porque toda oração subordinada substantiva, ela faz a função do substantivo. Então, primeiro eu tenho que conhecer quais são as funções do substantivo. Então, eu sei que o substantivo ele é o quê? Sujeito, ele exerce função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de aposto, de predicativo, ele exerce função de complemento nominal. Então, tudo isso é função do substantivo. Se os substantivos, eu sabendo que o substantivo tem essas funções, eu vou também compreender que toda uma oração vai fazer essa função, que é a função do substantivo. Então, quando eu falo de oração subordinada, também tenho que pensar na etimologia do termo subordinada, né? Quem está subordinado é alguém subordinado a outro, ou seja, né? Normalmente quem tem um emprego está subordinado a um chefe, né? Isso é subordinação. Não é como as coordenadas, que são independentes entre si, né? A subordinada não, ela não tem sentido sem a oração principal. Então, eu tenho que saber dividir oração principal e oração subordinada. Mas para entender também as subordinadas, eu preciso conhecer a função do que, tá? Vocês sabem, eu já falei isso em sala, que o que tem inúmeras funções. Uma delas é ser conjunção integrante, quando trata de oração subordinada substantiva, tá? Então, a gente precisa saber diferenciar o pronome relativo que da conjunção integrante que. Voltando aqui para as substantivas, eu vou começar com a primeira, que exerce função de sujeito. Então, a oração substantiva subjetiva, tá? Ela exerce função de sujeito. Então, veja o exemplo. É possível que ela viaje outra vez. Então, eu tenho aí duas orações. É possível. E perceba que logo em seguida eu tenho um que. Que ela viaje outra vez. Então, eu tenho ali a oração subordinada. Tá? Então, que ela viaje outra vez é possível. Então, toda essa oração, que ela viaje outra vez, exerce função de sujeito. Portanto, ela é uma oração subordinada substantiva. Uma outra dica que eu dou para vocês é sempre substituir toda a oração subordinada pelo pronome isso. Então, veja, se eu ler é possível isso, eu sei automaticamente que trata-se de uma oração subordinada substantiva. Agora, veja bem, a oração subordinada objetiva direta, ou seja, toda essa oração exerce função do objeto
direto, que vocês já estudaram, que já conhecem, já sabem, tá? Que é aquela que não tem preposição, né? O objeto direto, ele vem sem preposição, é o complemento verbal sem preposição. Então, quando eu tenho assim, ó, ele me perguntou, quem perguntou, perguntou alguma coisa. Eu não tenho preposição aí. Então, logo eu vou ter um objeto direto. Então, toda essa oração que vem depois, que eu vou terminar de ler para vocês, ela exerce função de objeto direto. Veja bem. Ele perguntou se ela viajaria outra vez. Então, veja que eu não tenho ali uma preposição. Eu tenho um pronome ser. Tá? E aí eu posso também usar aquela técnica que eu já expliquei. Substitua toda a oração subordinada pelo pronome isso. Então, ele me perguntou isso, tá? Se ao substituir caber o isso, tá? Eu tenho ali uma oração subordinada substantiva. Então, nesse caso, a subordinada substantiva objetiva direta é se ela viajaria outra vez. Então, ela é uma oração subordinada substantiva, tá? E a oração principal é ele me perguntou. Eu tenho também a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Aí eu tenho que lembrar também da aula do período simples, quando nós estudamos os complementos verbais. Eu sei que o objeto direto, ele vem acompanhado de preposição. Então, veja bem, uma oração substantiva objetiva indireta, ela vem com o verbo transitivo indireto. Nesse caso, vai pedir preposição. Então, veja lá como fica. Necessito de que você viaje novamente. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, que ela não viaje novamente, eu necessito. E aí, mais uma vez, eu volto àquela técnica. Necessito disso. Subordinada substantiva. Então, para eu saber se uma oração é subordinada substantiva, substituo toda a oração subordinada por isso. Como eu tenho aqui uma subordinada substantiva indireta, adicionando o pronome fica disso. Então, necessito de que você viaje novamente. Se eu substituir, fica necessito disso. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu vou gravar mais uma aula com as demais orações, que nós temos a completiva nominal, a predicativa e a positiva. Mas já dá para vocês terem uma ideia de como trabalhar essas orações, de como encontrar, de como ler, tá? E mais uma vez eu peço que vocês leiam as funções do que, tá? O que como pronome relativo e o que como conjunção integrante, tá? Um beijo da Pro.